Meu nome é Raquel Barros, eu sou formada em Ciências Sociais pela UERJ e fiz mestrado e doutorado em Sociologia. E atualmente eu trabalho como educadora popular numa organização não governamental chamada FASE. FASE significa Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. A minha atuação como socióloga, como educadora, como cantora e atriz, elas foram se comunicando ao longo do tempo. Primeiro dizer que eu entrei na UERJ para fazer Ciências Sociais em 2003, no ano em que começaram as políticas de cota, de ação afirmativa. E eu escolhi esse curso muito motivada por uma trajetória pessoal. Durante a minha adolescência toda, eu fui católica. Hoje eu já sou do candomblé, mas eu fui católica e eu era muito atuante. Inclusive, eu comecei a cantar na igreja, E nesse período, quem comandava a igreja onde eu morava, em Vargem Pequena, eu morava em Vargem Pequena, mas o pároco cuidava de Vargem Pequena e Vargem Grande. E aí era um pároco ligado muito à teologia da libertação, o padre Sérgio Augusto dos Reis. Então ele motivava muito a juventude a participar coletivamente da comunidade, a entender a sociedade. A teologia da libertação ela tem muito essa perspectiva de ser igreja no meio da comunidade, de pensar essa relação com a construção de uma sociedade melhor. E foi essa atuação política, essa relação com esse pároco, tudo que eu pude aprender nesse processo que me motivou a escolher um curso voltado para essa área, para essa perspectiva. Eu pensei, eu quero fazer algo que envolva o social. E aí eu me inscrevi para o curso de Ciências Sociais na UERJ, dentre outras faculdades que eu estava tentando entrar em outras universidades. Mas eu não sabia direito o que era Ciências Sociais. E quando eu entrei, num primeiro momento, eu não me identifiquei. Depois que eu fui conhecendo, isso foi se tornando algo que de fato eu tinha interesse. E uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a fazer estágio. Eu fui fazer estágio na Fiocruz, no Núcleo de Direitos Humanos e Saúde, e lá eu comecei a conhecer alguns movimentos sociais. Uma das tarefas que a gente tinha era acompanhar o Movimento Nacional de Direitos Humanos, como estagiário. E acompanhando esse movimento, eu pude conhecer uma outra forma de atuação política, não mais pela religião, mas agora já junto com movimentos sociais. E isso também foi formando muito meu olhar sobre a realidade, Eu fui vendo outras formas de intervir politicamente na sociedade e eu fui acumulando isso para pensar também a própria academia, a própria produção do conhecimento. Eu acabei construindo uma relação muito próxima com o território de Manguinhos, onde fica situada a Fiocruz, e lá para 2009 eu comecei a participar de um movimento social que se chama Fórum Social de Manguinhos e existe até hoje. É um coletivo que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E quando eu entrei para trabalhar na FASE como educadora, eu já tinha toda essa referência, toda essa bagagem. E o trabalho como educadora popular é um trabalho que tem relação com a atuação nos territórios, em favelas, com coletivos e movimentos sociais. É um trabalho de educação, de criação de metodologias, de fortalecimento de grupos, de apoio, de assessoria. Então, tudo isso foi, digamos assim, foi se juntando à minha atuação profissional. A questão artística é o que veio depois, Nesse processo, eu fui convidada em 2014 para participar de um sarau que ia acontecer na favela de Acari, para fazer uma intervenção artística, Eu já cantava na igreja e cantava em algumas rodas de samba. E aí um amigo convidou eu e mais 3 jovens, 3 mulheres negras, para fazer uma intervenção artística num sarau em Acari, dentro de um seminário sobre o Fela Kuti que estava acontecendo na UERJ.
E aí a gente se organizou e ensaiou para fazer uma apresentação, só que ele disse, a gente precisa de um nome, vocês precisam criar um nome. E foi aí que surgiu o nome Som de Preta, e desde então a gente começou uma atuação artística, né, envolvendo música. E aí todas essas leituras de mundo, elas se comunicam, né? Porque o Som de Preta tem a perspectiva de valorizar a produção artística de mulheres negras, né? A gente trabalha na atuação do combate ao racismo e a gente trabalha com ativismo político, né? A música como uma forma de atuação política. A gente mescla poesia, dança, né? A gente mescla as nossas trajetórias políticas também para fazer um enfrentamento, né, político na sociedade. Então, todas essas dimensões, hoje elas se comunicam muito, né, e estão no meu dia a dia, porque no meu trabalho como educadora popular, né, eu uso também da arte, do canto, né? No meu trabalho no canto, a gente também busca as referências da nossa atuação política para fazer a intervenção. Então, hoje em dia eu não vejo muito uma separação entre essas formas de atuar. Eu acho que elas são muito complementares e fundamentais que sejam feitas juntas dessa forma. Então, nesse sentido, eu acho que a arte, ela consegue se comunicar com as pessoas de um jeito democrático, sabe? Ela consegue tocar as pessoas de um jeito profundo, e ela consegue às vezes falar de assuntos muito difíceis, né? Falar de racismo, falar de violência, né? Falar de sofrimento, falar de luta também, não é uma coisa muito fácil de fazer. É uma coisa que mobiliza às vezes muitos afetos, né? Muitas sensações ruins. E eu acho que quando a gente transforma isso, né? Coloca numa poesia, coloca numa melodia, né? Coloca no corpo também, né? Nos gestos, naquilo que a gente consegue comunicar às vezes com o gesto que a pessoa já tem, com uma palavra que ela já ouviu, né? Com alguma memória que ela já tenha. Por isso que eu acho que ela consegue ir mais além, ela consegue tocar as pessoas de outras formas. Eu tenho muitas referências, mas eu acho que as minhas principais referências, acima de qualquer outras, são a minha mãe e a minha avó, né? Porque se a minha mãe não tivesse apostado, né, acreditado na minha educação como um elemento importante para que eu pudesse chegar a outros lugares, né? Porque eu acredito que na minha família, não sei se tem uma outra pessoa que concluiu a graduação e chegou até o doutorado, né? Então ela que fez esse pulo, né? Pensando na importância da educação. E a minha avó foi a pessoa que me criou, né? Quando minha mãe tinha que trabalhar, era ela que me criava. Então eu vejo assim, a importância que as mulheres negras possuem na nossa sociedade, como alicerce para muitas famílias, né? Para garantir que muitos filhos consigam chegar a outros lugares. Então, ter essas mulheres negras como minhas principais referências, né, produzir trabalhos acadêmicos que falassem sobre a mesma realidade que elas viveram também, né. Eu escrevi minha monografia e minha dissertação sobre o emprego doméstico, porque isso é uma questão importante para mim, e a gente sabe que não só para mim, porque é isso, é uma ocupação profissional que é formada majoritariamente por mulheres negras. Então a gente pode pensar que a maioria da sociedade, né, de pessoas de classe média baixa e negras tem uma mãe, uma tia, uma avó que já foi empregada doméstica. Então essa história para mim são as histórias que são as minhas principais referências. Então minha mãe, Agostinha de Rezende Barros, e minha avó, Marieta Margarida de Rezende, são as primeiras referências que eu trago sempre comigo. E academicamente, as referências que eu construí, né, que eu trago comigo, eu penso muito na trajetória da Lélia Gonzalez, né, que foi uma mulher que conseguiu produzir academicamente e de uma maneira criativa, de uma maneira que torce um pouco o português, né, que cria elementos novos para pensar a realidade.
e que traz a reflexão sobre quem nós somos, né? O que é ser negro em diáspora na América Latina, o que é pensar a nossa realidade. Foi uma mulher que atuou politicamente também, está na fundação do Movimento Negro Unificado. Então eu olho para a trajetória dela e é um pouco como eu me visse na trajetória dela também, sabe? Esse processo de que você não são coisas separadas. Enquanto você produz academicamente, você também atua politicamente. E na questão relacionada à arte, eu penso muito na Nina Simone, eu penso muito na Leci Brandão, que é uma mulher que nas suas letras fala do nosso cotidiano, né? Eu penso muito na Dona Ivone Lara, né? Que tem muita poesia para falar de negritude, para falar da vivência do samba, que também é um ritmo de resistência. Então, essas trajetórias são elementos que eu sempre trago, assim, sempre quando eu quero buscar uma inspiração, lembrar de algo que possa me motivar para criar, eu penso nessas pessoas, mas também existe uma outra referência que eu não posso deixar de citar, que são as mulheres de favela, né? Sobretudo as que perderam os filhos para a violência estatal. Porque elas são mulheres que continuam lutando apesar da perda violenta dos seus filhos, né? E eu convivo muito com elas, então eu olho para aquela garra, para aquela energia, para aquela vivacidade, sabe? E isso me inspira muito a pensar o que significa ser uma mulher negra no cotidiano, o que significa trazer a sua trajetória como um elemento para a luta política. Então, enfim, são mulheres, são trajetórias que me inspiram muito para agir politicamente, artisticamente, pensar teoricamente. A Marielle, ela também é uma referência, porque eu conheci a Marielle nesse processo de luta, em Manguinhos, inclusive, né, num processo de violação mesmo. Eu encontrei com ela e eu fiquei muito admirada da maneira como ela lidou com determinada situação. A gente tinha acabado de ter um assassinato e tinha umas jovens reclamando do abuso policial, que estavam sendo xingadas, e ela foi muito valente. Enfrentou, pediu para saber o que estava acontecendo e tal. Então, nesse processo, eu conheci Marielle. Depois a gente acabou até viajando juntas para congresso e tal. E a Marielle sempre foi uma pessoa que sempre estava ali. Nas atuações políticas, ela sempre estava presente. Quando a gente pensava em procurar alguém, quando acontecesse alguma violação, a gente sabia que a gente ia encontrar a Marielle na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então a gente já sabia o telefone para quem a gente ia ligar. Então ela sempre foi uma pessoa muito presente nas lutas, né? E depois, com a transformação dela, né, em candidata e depois vereadora, ela sempre foi uma parceira, né? Sempre foi uma pessoa muito presente. No trabalho com a fase de educação de jovens mulheres negras, a gente também construiu, junto com o mandato dela, né, um debate sobre mortalidade materna. Então, assim, ela recebeu as jovens. A gente sempre teve, assim, nos processos de luta, né? Eu sempre pude contar com ela, sempre pude tê-la como uma referência. Então, e ela não era só para mim. Cada pessoa que eu conheço, é engraçado pensar nisso, né? Eu vejo que eu tenho muitas pessoas próximas a mim que tinham algum grau de relação com a Marielle, às vezes próximos demais, outros mais distantes, mas para quem ela sempre foi uma pessoa muito presente. E além de ser uma pessoa muito engajada politicamente, sempre estava disposta e disponível. É aquela presença linda, né? Agradável, sei lá, presente. Eu me lembro que a última vez que eu encontrei com ela foi no dia 8 de março, né? E eu me lembro que nesse dia eu olhei para ela e falei assim, nossa, ela está muito plena, ela está muito linda, está muito bem, né? Então eu estava bastante feliz por ver a presença daquela mulher assim, né? E poder sempre encontrar com ela na Cinelândia, né? E a gente se falar, e ela aí, Raquelzinha e tal. E é isso, sabe? Saber que a gente... É isso, eu não aposto muito na política partidária, nunca apostei, não sou filiada, mas a gente sabe que a democracia se faz dessa maneira, né? A nossa democracia representativa se faz dessa maneira. E ter a Marielle ali era ter uma pessoa que a gente sabia que podia contar, uma pessoa com quem a gente sabia que iria colaborar com os processos de luta, por ser uma mulher negra, por ter a vivência da favela, por ser uma mulher bissexual, por ser uma mulher que conhece as histórias, não de boca, né? Não de ouvir falar, mas de vivenciar, né, por compartilhar muitos processos de luta, né? Então,
Enfim, a perda dela, assim, não tem reparação, né? Não tem reparação para essa perda. O que tem só é a gente honrar tudo que ela deixou, né? Honrar toda essa energia, essa fortaleza, tantos projetos de lei que ela construiu nesse curto período de gestão, o quanto que ela deixou de inspiração para novas candidaturas negras, né? O quanto que esse processo unificou as mulheres negras no Rio de Janeiro, né? A gente ia para o segundo ano do Festival Justiça para Marielle Anderson, estava lá no primeiro ajudando na construção, estava no segundo. Enfim, acho que a gente compreendeu que a Marielle ela não se foi, né? Ela continua presente em nós, na nossa luta. Ela segue sendo uma inspiração, né? Ela segue presente. Em 2018, bem recente, assim, depois do assassinato dela, eu encontrei com uma amiga minha, a Cíntia Rachel, que é diretora e é atriz, e ela disse que estava com uma peça de teatro para fazer escrita, né? E queria uma atriz para fazer. E eu falei, perguntou se eu não queria ser essa atriz. Eu falei, cara, eu sou socióloga, eu sou educadora, não sou atriz, mas eu topo fazer. E o nome da peça é Encruzilhada Feminina, e a gente trabalhou durante todo 2018, e eu topei participar desse processo, até como um momento, né, um processo de cura mesmo, né, um processo que eu pudesse trabalhar essas questões, um processo que eu pudesse me engajar artisticamente para poder lidar com essas dores todas. E a Encruzilhada Feminina, para mim, né, ela foi super importante, porque é uma peça que fala sobre diferentes formas de vivência da mulher negra na sociedade racista patriarcal. E em alguns momentos tem áudios da Marielle também na peça. E ela foi uma grande inspiração artística também. Então, é isso que eu queria dizer. Além de ser uma inspiração política, de militância, né, intelectual também, ela foi muito uma inspiração artística para mim, né? Então eu vivi esse 2018, esse 2019 tendo a presença dela muito próxima nesse fazer, né? Enquanto mulher negra na vida, na sociedade. Então ela continua sendo uma referência para mim, né? É isso. Lembrar dela. A gente está conversando aqui, amanhã seria o aniversário dela, né? Então lembra dela hoje. Amanhã seria o aniversário dela. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, são muitas referências, né? Para pensar a importância dessa mulher mesmo, que continua sendo gigante. Eu acho que pensar na transformação social é algo que a gente, né, enquanto pessoa que se coloca no mundo enquanto ativista, né, defensor de direitos humanos, que age politicamente, eu acho que é o nosso ideal, a nossa missão, né? Não há como eu agir nesse mundo depois que eu aprendi a ler o mundo dessa forma, não existe outra maneira de existir para mim, né? E eu acho que é um processo que a gente vem construindo ao longo dos anos, né, de transformação. Então, hoje, a sociedade parando um pouco mais para ouvir sobre o que é racismo, se dedicando um pouco mais a entender essas dinâmicas na nossa sociedade, é fruto de muita luta de quem veio antes, né? É isso, o fato de eu ter entrado na UERJ por políticas de ação afirmativa não é algo que foi dado por um governo. É fruto de muita reflexão, de muita discussão sobre a importância da educação para a trajetória de pessoas negras, sobre a desigualdade racial que existe nesses espaços acadêmicos, nas instituições educacionais. As mulheres negras, para mim, elas são fundamentais. Não existe como pensar uma transformação social sem a presença delas, né? Elas estão aí, em 2015, marcharam pedindo pelo bem viver na sociedade, né? Então, são as que mais denunciam a violência policial e o racismo que existe nessa violência. Estão produzindo teoricamente sobre o que significa ser negro na nossa sociedade. Então, eu acho que esse processo de luta, né, que acontece em várias áreas, estão na arte produzindo muito material, muita reflexão que traz esse elemento para a nossa sociedade, para a gente refletir de outras formas. Eu acho que todo esse caldo que está acontecendo hoje é fruto de todo esse processo histórico. E acho que a transformação social é o nosso horizonte, né?
construir uma sociedade equânime para todas as pessoas. Eu acho que é o horizonte político de todas as mulheres, né, que atuam na nossa sociedade. A Raquel de hoje, né, diria para a Raquel do futuro, para que ela ficasse orgulhosa de si, porque ela pode olhar para a sua trajetória de atuação política tendo a certeza de que ela fez o que pôde para construir um mundo melhor, né, para os seus e para as outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes eu penso muito que poderia fazer mais, né, mas às vezes a gente não percebe o quanto a gente já faz, né? Então, eu espero que a Raquel do futuro tenha essa segurança, né, tenha essa certeza de que ela contribuiu um pouco para a transformação da sociedade. E o que eu diria para as outras pessoas, né, deixaria de mensagem, é para que elas pudessem pensar nos seus mais diversos fazeres, o quanto elas podem tornar esse fazer um processo transformador, não só para si, mas para os outros, né? Como elas podem, a partir das suas diferentes formas de atuação, transformar a realidade para melhor para todos nós, né? Acho que ter esse olhar, ter essa sensibilidade, né? Olhar para o fazer de outras pessoas, ter empatia é hoje algo fundamental para a gente construir uma sociedade que possa ser boa para brancos, para negros também, né? Uma sociedade sem racismo, uma sociedade que possa garantir direito para todas as pessoas. Acho que é isso que a Raquel deixa de mensagem para todo mundo.